O que foi, jovens curiosos? Se estamos sempre perdendo tempo fazendo coisas inúteis ou assistindo milhões de vídeos, depois de terminar aquelas recomendações tão estranhas do YouTube, por que não aproveitar alguns minutos para ensinar curiosidade, para aprender? 30 fatos totalmente épicos que você vai esquecer em uns 10 minutos, mas que não são fatos quaisquer. Esses vão te deixar totalmente impactado. Por isso, e por muito mais, essas são 30 coisas que você não sabia há 5 minutos. 1. A natureza é surpreendente e nos presenteia com espécies tão chamativas como esta. É assim que se parece o crótalo azul, uma das cobras mais atraentes do mundo que vive na Indonésia. E como era de se esperar, com essas cores tão radiantes, ela é bastante venenosa. Então, se você a vir, é melhor tirar uma foto e sair correndo imediatamente. 2. Na última década, a população foi se tornando muito mais consciente do aquecimento global, e cada vez mais pessoas estão fazendo algo para melhorar o planeta. E, por exemplo, este é Bojan Slat, um jovem croata de 25 anos que criou um sistema para limpar o mar do plástico e conseguiu arrecadar milhões de dólares para financiar o projeto. Bom trabalho, Bojan 3. As aves são animais muito respeitados por sua incrível aparência e, além disso, por terem a super habilidade de voar. E, por exemplo, o condor é tão reconhecido na América do Sul que, por exemplo, o Chile o declarou como ave nacional e monumento natural, enquanto a Bolívia e o Equador o têm em sua bandeira como símbolo. Patriota. 4. A maioria dos cervos e espécies semelhantes costuma ter grandes galhadas. Mas você sabia que, por exemplo, um alce pode chegar a ter uma galhada de 2 metros de largura, com um peso de mais de 30 quilos? Além disso, outra curiosidade sobre as galhadas é que a cada ano é adicionada uma nova ramificação que se renova. 5. Em eventos incríveis da humanidade, nos deparamos com Hans Steininger, um homem austríaco que ficou conhecido por ter a barba mais longa do mundo, no ano de 1560, com 1,5 metro de comprimento. E além disso, ficou conhecido por morrer da maneira mais estúpida, já que para escapar de um incêndio em sua casa, saiu correndo, pisou em sua barba e quebrou o pescoço. Melhor se barbear, Hans 6. Se você não sabe que animal de estimação pode ter, poderia pensar em um musaranho etrusco, que é um dos menores mamíferos do mundo, com apenas 3 gramas de peso e um tamanho que varia entre 5 e 7 centímetros, quando são adultos. Mas falando sério, esqueça a ideia de ter animais selvagens como animais de estimação. 7. Embora todos nós provavelmente pensássemos que as tartarugas eram cobertas apenas por um casco composto por uma única peça grande, estávamos enganados. Aparentemente, o casco é formado por mais de 50 ossos diferentes que se unem por meio de certas membranas, proporcionando assim uma resistência máxima. 8. O planeta Terra é o lar das espécies mais raras que possamos imaginar. E uma das mais raras é a água-viva Turritopsis nutricula, que é muito estudada pelos cientistas por ser biologicamente imortal. É sim que entre a coruja impactada, vamos. Isso acontece porque quando atinge seu estado adulto, ela é capaz de voltar à sua forma juvenil e repetir seu ciclo de vida infinitamente. 9. Os camelos são conhecidos por conseguirem passar muito tempo sem beber água. Mas também precisamos saber que, quando eles bebem água, fazem isso para valer, e podem beber até 160 litros de água em um único dia. Uma verdadeira loucura. 10. Na Alemanha, encontramos o circo Roncalli, que, ao contrário de muitos circos, se adaptou aos novos tempos e abandonou maus tratos aos animais, trocando-os por grandes hologramas e shows de luzes. E embora a maioria dos circos atualmente não use animais, ainda existem alguns lugares que continuam com essa velha tradição, que deve ser eliminada completamente. Em muitos países europeus, as bicicletas são o principal meio de transporte, e podemos entender que isso acontece porque existe uma grande infraestrutura que permite isso. E, por exemplo, na Polônia tiveram a grande ideia de inventar uma ciclovia, que durante o dia se carrega com luz solar e depois à noite brilha iluminando o caminho. 12. Em comportamentos estranhos dos animais, encontramos a garça negra, que se encarrega de imitar a forma de um abrigo para assim gerar sombra. E então os peixes pensam que é um lugar seguro, quando na verdade é uma armadilha. É uma armadilha, Nemo, uma armadilha. 13. Você se lembra desse meme? Conhecido como O Menino do Sucesso, voltou a ficar famoso em 2015, quando o pai dele precisava de fundos para um transplante de rim, o qual custava cerca de 75 mil dólares. E graças à internet, o menino conseguiu cerca de 90 mil dólares em apenas 2 dias. 14. A arte é arte e nem sempre precisa ser entendida. E se não for,
Temos que prestar atenção no abacaxi, que foi considerado uma grande obra de arte por engano e ninguém tinha percebido. Ao que parece, em 2017, Riley Gray e seu amigo entraram em um museu na Escócia e se depararam com uma mesa vazia. E eles tiveram a ideia de colocar um abacaxi. É isso mesmo, a grande fruta. O mais engraçado aconteceu 4 dias depois, quando eles voltaram para ver, pois encontraram o abacaxi coberto com um vidro e sendo exibido como uma obra de arte. 15. No século XVIII, na época vitoriana, as pessoas tinham medo de possíveis vampiros e zumbis. Por isso era muito comum encontrar grades em cima dos túmulos, para evitar que um possível monstro acordasse e pudesse sair para nos matar a todos. 16. Todos estamos cientes do coronavírus. E se tem algo de que eu tenho certeza, é que você não fazia ideia do porquê ele se chama assim. Ao que parece, se olharmos esse vírus sob um microscópio, vamos encontrar uma forma muito, mas muito parecida com a da coroa solar, que é uma grande massa de plasma que cobre o nosso querido Sol. Quero ver se você sabia disso, amigo 17. Uma grande jogada publicitária da Coca-Cola foi inventar uma máquina de venda automática que libera refrigerantes depois de receber um abraço. Uma grande invenção, uma grande publicidade. Mas não sei se isso é muito higiênico. Mas, bom, uma coca de graça ainda é uma coca de graça. Essas máquinas, ao que parece, ficaram muito populares nas escolas de Singapura. 18. Se você gosta de adrenalina e perigo, talvez se interesse em visitar essa formação natural, localizada perto de San Diego, Califórnia. Conhecida como Pedra Batata Frita, ela é uma extensão de uma rocha que, além de se parecer com uma batata frita, parece que está prestes a cair, o tempo todo. 19. Todos nós adoramos batatas fritas, mas você sabia que a origem dessa iguaria se deve ao fato de que o chefe se cansou dos pedidos de um cliente? Ao que parece, o chefe George Crump perdeu a paciência com um cliente que só pedia batatas cada vez mais finas e crocantes. Por isso, quase que inconscientemente, ele criou esse prato e acabou agradando a todo mundo. 20. Em traições super estranhas do mundo, descobrimos que na Finlândia, todo dia 27 de julho, eles comemoram o dia do dorminhoco, onde, como o nome já diz, cada família tem que jogar na água o membro que acordou. Por último, na água, Johnny 21. Em notícias incrivelmente reais, encontramos o piloto que se abateu sozinho. É isso mesmo, como você ouviu. Em 1956, durante uma série de testes do caça F-11 Tiger, o piloto quis testar a agilidade do avião para sair de um confronto. Por isso, ele simplesmente disparou uma rajada de balas para frente e depois baixou a altitude e acelerou. O problema aconteceu aí, quando por causa da gravidade e da velocidade, o avião foi tão rápido que, enquanto as balas iam caindo, o avião acabou colidindo com elas, tendo assim que fazer um pouso de emergência. 22. Embora pareça mentira, em 1967, países como os Estados Unidos e, na época, a União Soviética, assinaram um tratado conhecido como o Tratado do Espaço Exterior, no qual se declarava que a Lua só poderia ser utilizada para fins científicos e que nenhum país poderia colocar ou testar bombas nucleares na órbita da Terra e da Lua. 23. Se você gosta de frio e neve, então talvez se interesse em morar em Minnesota, nos Estados Unidos, onde os invernos são tão extremos que seu café da manhã pode virar um pedaço de gelo se você não tomar cuidado. Por exemplo, é assim que um ovo fica quando você o deixa a menos 28 graus Celsius no quintal da sua casa. 24. Em 2001, a rede de pizzarias Pizza Hut entregou pizzas no espaço sideral. Essa grande jogada publicitária a tornou a primeira empresa de fast food a entregar comida fora do planeta Terra e custou mais de $1 milhão. Preciso da minha pizza espacial, 25. Nos últimos anos, parece que o ser humano tem poucos limites quando se trata de engenharia. E um recorde bastante interessante encontramos na Suíça. Lá está o túnel mais longo do mundo, com cerca de 57 quilômetros de extensão, que consegue conectar a Suíça com a Itália. E esse túnel, conhecido como São Gotardo, custou nada mais, nada menos do que $10 bilhões. 26. Quando as águas-vivas estão na água, podem ser um pouco intimidadoras. Embora não nos ataquem como um tubarão, seus tentáculos podem nos tocar e causar uma grande ardência. Ok, e onde está a curiosidade, senhor? Curiosidade? Bom, acontece que as águas-vivas são 98% água. Então, uma vez que elas acabam na praia, vão evaporar com o sol até que restem apenas vestígios delas. 27. Até o começo do século XIX, a Austrália era conhecida como Nova Holanda, já que o explorador Abel Tasman, em 1644, havia realizado a maior descoberta da grande ilha e de suas proximidades.
e ele era de origem holandesa. 28. No Japão, havia um casal de agricultores que vivia tranquilamente até que a senhora ficou cega por causa de uma doença. E diante de tamanha tristeza, o homem, de sobrenome Kuroki, teve a grande ideia de plantar 7.000 flores durante 2 anos, para que sua esposa pudesse recuperar a alegria. Ai, que fofo. 29. Tenho certeza de que depois de ver centenas de documentários e fotos, nunca passou pela sua cabeça que os pinguins teriam joelhos. Sim, ao que parece, essas aves têm joelhos em seus corpos, embora já era de se esperar, vendo como dançam tão bem. Em 30, os lagartos são animais muito interessantes que podemos encontrar na maioria dos países. E uma das maiores curiosidades que eles têm é que, quando estão em perigo, costumam deixar cair parte de sua cauda, já que ela serve para distrair o predador. E além disso, não precisamos nos preocupar, pois em algumas semanas ela crescerá completamente de novo. Antes de ir embora, queria pedir para vocês compartilharem bastante o canal e os vídeos com todos os seus amigos, pois estamos muito perto de ultrapassar os 50.000 inscritos. Agora sim, deixem-me mandar alguns abraços. Primeiramente, vou mandar um grande abraço para Juan Daniel Oizirpa, depois outro abraço para Gamaliel Armendariz. Também mando um grande abraço para Christopher Castro, outro abraço para Lou Sagas. Depois vou mandar um abraço para Omega Prime TF. Outro abraço para Lázaro Dias e um abraço para todo o povo de Cuba. Outro abraço para Juan Vargas. Também vou mandar um abraço para Francis Abizai, Ramírez Arguello. Outro abraço para Santiago Vanegas e outro abraço para Alan Cirilo Jimenez, que estava esperando seus cumprimentos há bastante tempo. Agora sim, por último, deixa eu mandar um abraço para Gines Ponce. Outro grande abraço de boas-vindas para a Isla From, que é nova no canal. Outro abraço para a Erwi. E o último abraço vai para o craque Javier Matei Alanis. Agora sim, deixem seu like, comentem tudo, realmente tudo o que quiserem. Não se esqueçam de compartilhar o canal e o vídeo com seus amigos. Então não pensem mais em Senior Curiosity. Não se esqueçam de se inscrever e clicar no sininho para não perder nenhum vídeo novo. Eu sou Sinocroacity.